E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Área Bitcoin Podcast. E hoje eu, Carol, estou aqui na coordenação deste microfone, porque a nossa entrevistada é justamente Cacá Furlan, minha sócia aqui na Área Bitcoin, mais conhecida como Olhos de Lince aqui nos bastidores, e vocês vão entender o porquê. A Cacá vai contar um pouquinho da história dela, como que ela caiu na toca do coelho do Bitcoin, como que ela enxergava a vida dela pré e pós-Bitcoin, e a gente vai saber um pouquinho dos backstages aí da trajetória da Cacá. E aí, Cacá, Bora, preparada para hoje? preparada. Bora abrir essa caixa aí da minha história, então. Boa, caixa de Pandora da Cacá. Ixi, Tá, vou começar aqui com as perguntas, tá? Vamos já direto pra bora lá, sabatina aqui, então. pro... Ó, Sabatina, Carol, o que que tu preparou pra mim? eu tenho Ai, 6 socorro. perguntas aqui que podem ser desdobradas em mais o dobro, assim, 12, porque cada pergunta tem 2. Mas vamos aos Caramba, poucos. então tá. Eh, conta o que que tu fazia antes de ser educadora de Bitcoin pra galera. Beleza. Bom, pra quem não me conhece, então eu sou a Cacá, meu apelido, né, meu nome na verdade é Karina, e eu me formei em publicidade na PUC em 2008, em Porto Alegre. Sempre gostei muito de criatividade, queria trabalhar nesse meio, né, da publicidade. Por muitos anos trabalhei em agências de publicidade, grandes agências, tanto em Porto Alegre, depois eu fui morar no Rio de Janeiro, trabalhei em agências lá. Morei mais de 2 anos no Rio, adoro o Rio, inclusive. Também trabalhei em São Paulo. Já em São Paulo, já não estava mais em agência de publicidade, mas sim no meio do show business, né? Eu fui trabalhar na Time for Fun. E também trabalhei na Opus um bom tempo, uma Opus produtora, que é uma grande produtora do Rio Grande do Sul, também está em Santa Catarina, também está em São Paulo, tem o Teatro Bradesco e vários outros teatros pelo Brasil. Foi um período bem legal da minha vida, porque era um grande sonho meu trabalhar dentro do show business, estar nos backstages, né, na produção de shows, de espetáculos. Então, enfim, foi bem legal. Tem muitas histórias, inclusive, dessa época, assim, de grandes artistas que eu conheci, de músicos, né, que, que eu curto e que eu vi essas pessoas de perto, né? Pude conversar, pude trocar uma ideia. Então, quando eu tinha 20 e poucos anos, isso para mim era o máximo e eu estava dentro desse meio, assim, né? Então, eu curtia muito isso. Depois eu fui trabalhar em agência de viagem. Fui trabalhar numa agência especializada em viagens para neve, ali em 2015, mais ou menos nesse período. Então, viajei para o Chile para aprender a esquiar, viajei para a Argentina, né, para as estações de esqui, que era um mundo completamente novo para mim. Então, veio do mundo de agências, né? De agências de publicidade, de agências de shows e agências de viagem. Depois dessa época, eu quis empreender. E foi aí, Carol, que a gente empreendeu juntas, né? A gente teve um negócio físico juntas. E nesse período, cheguei, então, até o Bitcoin. Descobri o Bitcoin ali em 2018. Na verdade, eu descobri o Bitcoin antes, né? Eu tenho uma história prévia com o Bitcoin. Eu descobri o Bitcoin ali em 2011, 2012. Eu li uma matéria sobre Bitcoin, como o Bitcoin estava sendo usado como moeda por um cara. E eu não lembro até hoje quem era essa pessoa, o que essa matéria dizia. Eu já procurei várias vezes essa matéria, mas como ela é muito antiga, era uma reprodução de uma matéria de um portal gringo, uma reprodução num portal brasileiro. Era uma tradução. Eu não sei se tiraram isso do ar, eu já procurei várias vezes, mas não encontro. Mas nesse período ali, 2011, entre 2011 e 2012, eu li essa matéria e tentei comprar Bitcoin. Na época me chamou muito a atenção. Como assim uma moeda? A moeda da internet? Na época eu trabalhava como social media, numa dessas agências que eu tô falando, que eu comentei. E aí eu fiquei bem intrigada com aquilo. Como assim uma moeda independente, uma moeda da internet? Eu já trabalhava para a internet, né? Então, esse meu background de social media, de internet, vem de muitos anos, vem lá do início, né? De quando eu recém tinha me formado em publicidade. Quando no Facebook era tudo mato, eu já estava trabalhando dentro desse meio. E aí descobri o Bitcoin, li sobre Bitcoin como uma moeda, fiquei intrigada, quis comprar, não consegui, era bem difícil, não era tudo. Acho que na época ela era pelo Mercado Livre, não tinha como comprar assim de uma maneira fácil. Eu tentei comprar, entrei num sites muito esquisitos, parecia que era um monte de vírus, assim, uns pop-up na tela, umas coisas meio estranhas. E eu estava no computador do trabalho, daí eu fiquei meio receosa de continuar o processo ali de cadastro e tal. Parecia que era um site bem estranho mesmo, assim. Vai que eu coloco um vírus nesse computador do trabalho, né? Vão ver que eu não tô entrando em sites que não é para o trabalho, que é para outras coisas. Aí eu fiquei meio
desconfiada e não segui adiante, né? E depois acabei abstraindo o assunto e não olhei mais para isso, não cheguei em casa e pesquisei, sabe? Algo que eu me arrependo amargamente, claro, né? Mas tive esse primeiro contato com o Bitcoin ali em 2011, 2012 e achei muito interessante o fato de estava surgindo uma moeda da internet, assim, uma coisa que era bem diferente de tudo. Depois eu fui ouvir falar de novo em Bitcoin em 2018 e final de 2018 comecei a estudar mais profundamente sobre Bitcoin, depois daquela alta que teve, né? E aí todo mundo já estava falando sobre Bitcoin, já estava mais já era um assunto mais disseminado, assim, né? As pessoas já estavam falando mais sobre Bitcoin por causa da alta, e ali que eu comecei a estudar mais profundamente, e a partir de 2019, então, desde então, estou aqui, faz 6 anos que estou educando sobre Bitcoin e estudando, né, sobre isso. Boa. Antes de entrar no assunto Bitcoin, vamos escrafunchar um pouco mais aí nesse teu passado, tá? Antes de fazer mais perguntas, me deu uma ideia enquanto tu falava, né? Tu comentou que tu nunca mais encontrou aquele site da matéria de Bitcoin lá de 2012, 2011. Tem um site chamado Internet Archive. Talvez a gente encontre lá. Nunca me dei conta de buscar lá. Tu já tentou? Busquei, E já aí, não busquei. achou? Eu não encontro. E, Carol, vou te dizer uma coisa ainda que eu nem queria dizer, mas eu não sei se não era uma matéria com o Vitalik. Não Sim, sei. ele tava na Bitcoin Magazine, né? Exato, Naquela ele estava na época. Bitcoin Magazine. E eu lembro de ter uma foto de um cara meio loirinho, assim, dizendo que estava usando o Bitcoin como moeda, ou que tinha comprado alguma casa com Bitcoin. Não lembro exatamente. Mas contava um pouco da experiência dele do Bitcoin como moeda. E na época, justamente, o Vitalik estava na Bitcoin Magazine. Não Tá, existia mas isso, Ethereum. isso foi pós também Pizza Day. Então talvez começou a pipocar casos de pessoas tentando usar Bitcoin como moeda, porque Pizza Day foi 2010. Então Uhum. chancelou o primeiro caso de uso no mundo real. O cara conseguiu comprar pizzas, né? O Lazo lá conseguiu comprar pizzas com Bitcoin. E aí talvez vários devs e mineradores da época, talvez nem devs, mas pessoas interessadas pelo Bitcoin começaram a minerar ou a comprar naquela época P2P e talvez saíram para tentar gastar. Eu lembro que a gente viu um documentário também de um casal que saiu pela Europa tentando gastar Bitcoin, até inclusive eles saíram com aquelas moedinhas que tinha um Bitcoin inteiro dentro delas, lembra? Vamos tentar achar. Eu acho que daqui a pouco a gente escrafunchando um pouquinho mais, a gente encontra. Ah, a galera pode me ajudar nessa Aí, ó. missão aí, Carol, porque eu já procurei. Eu queria muito encontrar essa matéria, porque é Será que tu vai realmente reconhecer? momento. Vou, eu tenho certeza que eu vou reconhecer. Porque é bem histórico, assim, né? Eu não sei se foi no Globo, se foi na Folha, se foi no Estadão, foi algum desses portais de notícia que eu lembro que eu tinha o costume de chegar no trabalho e abrir vários desses portais para ler o que estava acontecendo na época. Gente, a gente está falando de 2011, 2012, tá? As coisas eram bem diferentes naquela época, né? Então, e eu lembro que era alguma matéria traduzida ou da BBC ou do New York Times, era alguma parceria que eles tinham ali, que eles tinham traduzido essa reportagem. Mas, enfim, não encontrei até hoje. Se alguém encontrar, aí vai ser muito legal. Postem o link aí. Boa. Tá. E tu comentou sobre a agência de publicidade, depois, ou antes, né, a agência de shows, de eventos, e a agência de turismo. Uhum. Eu tenho uma teoria, na verdade não é uma teoria, na verdade isso é uma questão da vida, né? A gente nunca joga fora conhecimentos que a gente teve anteriores, né? Por exemplo, falei da Odonto lá da época que a gente fez a nossa entrevista, que eu era sabatinada na entrevista, que a Odonto me ajudou muito a entender as pessoas e entender as pessoas quando elas têm medo, né? Muita gente tem medo de dentista. Então, o medo do Bitcoin, o medo da volatilidade, o medo do golpe, o medo do diferente, a Odonto me ajudou a digerir esses pontos do Bitcoin que as pessoas têm medo de se conectar a um sistema de crenças diferente ao sistema Fiat. Tu Uhum. consegue identificar, assim, na tua trajetória, o que essas três vertentes, né? Eventos, publicidade, viagens, empreendedorismo, te ajudaram a entender melhor sobre o Bitcoin? Em que pontos essas três habilidades que tu desenvolveu aí na tua vida te ajudou a entender melhor o Bitcoin? O que tu usa até hoje para educar ou para entender melhor o Bitcoin? Boa, Carol, acho que um ponto que me chamou muito a atenção, assim, quando eu comecei a estudar Bitcoin, que aí tem a ver com
tem a ver com o trabalhar dentro de uma agência de viagens, é que Bitcoin é uma moeda global, então tu não tem mais que fazer trocas em exchanges, né? Eu sempre conto essa história que eu tenho até hoje, um monte de moedas das viagens que eu já fiz. E um monte de um saco com um monte de moeda que eu não vou trocar essas moedas, né? Eu fico guardando dinheiro parado dentro da minha gaveta, né? Puxa, isso é o meu tempo de trabalho, é dinheiro, por mais que sejam umas moedinhas e que não tenham muito valor, mas elas todas juntas, tipo peso argentino, peso uruguaio, dólar, se eu juntar tudo aquilo ali, tem um valor ali, né? Tem um valor em dinheiro, em fiat ali. E dessas viagens que eu fui fazendo durante a minha vida. Com Bitcoin não tem isso, é uma moeda que é global, eu posso usar em qualquer país, eu não preciso mais pegar reais e lá trocar por dólar, pegar reais e lá trocar por peso, e não preciso mais ficar com essas moedas paradas, né? Claro, eu entendo que a gente está caminhando para um mundo onde não se usa mais, a gente quase não vê mais moeda, né? Trocar moeda, não tem mais isso, tá tudo indo, se encaminhando para o dinheiro totalmente digital. Mas, e totalmente na mão de terceiros, né? Se a gente for falar de Fiat, quando tu digitaliza, os sistemas Fiat são todos terceirizados. Tem sempre um banco no meio ou uma entidade de pagamentos, né? Não é como a moeda que tu mesmo tinha custódia no teu saquinho de moedas, ou como o Bitcoin que tu pode ter na tua carteira independente de terceiros, né? Perfeito. E o Bitcoin muda essa dinâmica, que é o que justamente tu trouxe agora, Carol. O Bitcoin, eu posso fazer autocustódia. Ele não é de nenhum banco, nenhuma instituição, de nenhum governo. Ele é uma moeda global, então não tem mais que fazer exchange, né? Trocar por eu vou viajar para os Estados Unidos, eu tenho que trocar por dólar. Não, eu levo o Bitcoin e uso. Então, isso é um paralelo que eu faço com a agência de viagens, onde eu trabalhei, que eu via as pessoas fazendo exchange. Onde é que eu troco o dinheiro? Onde é que eu faço isso? E justamente da minha história de ter esse meu saquinho de moedas. Então, com o Bitcoin não precisa mais disso, né? Mais fazer isso. Agora, uma coisa que me chama muito a atenção, que daí é da publicidade, os publicitários, geralmente, eles têm uma cabeça muito aberta, né? Estão sempre à frente, observando os movimentos de mundo, né? Geralmente, os publicitários são assim. E me chama a atenção que os meus colegas, até os meus amigos, não dão muita atenção ao Bitcoin, que eu acho que é tão revolucionário, né? Que está mudando um sistema financeiro, mudando um sistema econômico, mudando a forma como a gente lida com o dinheiro, mudando como a gente faz trocas, né? Então, isso é uma coisa muito curiosa, assim, que eu vejo como muitas pessoas ainda não olham para o Bitcoin, até mesmo aquelas que geralmente estão mais à frente, sabe? Geralmente estão olhando para tendências, eu quero dizer. Boa. Sabe? Então, isso me mostra como a gente ainda tem... Como ainda está cedo, realmente. Como a gente tem muito trabalho ainda, como aos pouquinhos as pessoas estão acordando para o Bitcoin. E não vai ser do dia para o outro, né? A gente tem muito a percorrer ainda. Mas isso é algo meio recorrente, né? Se a gente for ver, quem deveria entender sobre dinheiro também não entende sobre Bitcoin, que são os economistas, né? Eles deveriam olhar para as propriedades monetárias do dinheiro e conseguir identificar o Bitcoin como um dinheiro melhor, superior ao dinheiro fiat, e também não o fazem, né? Eles também desqualificam o Bitcoin, descredibilizam o Bitcoin. Então, a adoção ela não vem sempre da forma como a gente espera. E tu me falou agora sobre como tu sentia que na época da publicidade estava sempre tentando antever tendências, né, para conseguir também adaptar o trabalho a essas novas vertentes de coisas que começam a surgir, e enfim, formas de comunicação também. E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas ou têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código ARABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Então bora acumular sats. Qualquer pessoa pode comprar, investir e guardar Bitcoin por conta própria, sem depender de bancos e corretoras e sem medo de perder dinheiro em golpes ou com estratégia furada.
Quer aprender tudo sobre Bitcoin? No Bitcoin Starter você vai encontrar mais de 100 aulas do básico ao avançado, com tudo o que você precisa saber para proteger o seu dinheiro da inflação e construir riqueza no longo prazo. Clique no link aqui na descrição e aplique o cupom AREAPODCAST para ganhar 5% de desconto na sua inscrição. E se você pagar em Bitcoin, o desconto fica ainda maior. O próximo ciclo de alta vem aí, bora se preparar. E voltamos para o Área Bitcoin Podcast. E, Cacá, tu estava comentando antes sobre os publicitários estarem sempre buscando, né, nessa busca de antever tendências, né? Quais são os próximos comportamentos? Qual é a próxima... Enfim, o que vai acontecer daqui para frente para já se alinhar com isso e começar a produzir nessa tendência de futuro? E tu sempre me conta uma história de que quando tu estava até antes, né, não sei qual é a linha do tempo, mas enfim, que tu estava deslumbrada com a história dos QR Codes, os QR Codes nos ingressos, que tu comentou que, que massa isso, será que a gente não pode fazer ingressos para eventos usando QR Codes, não precisar mais do papel, né? Porque às vezes tinha que imprimir na impressora o ingresso, tu lembra dessa época? Tinha que imprimir o ingresso na impressora, aí com aquele papel que às vezes caía um pingo de água na chuva, ou sei lá, tu molhava, ficava aquele ingresso todo horroroso. E tu sempre me conta essas histórias, e eu lembro, talvez a Cacá já estava à frente naquela época, já pensando em como facilitar a vida das pessoas através de ferramentas digitais. E dentro dessa metáfora, ou dessa história aí do QR Code que tu sempre me conta, como que tu percebe essa mudança do marketing, das redes sociais, da vida online daquela época até agora, 14 anos depois? Então, muita coisa mudou, Carol, de lá para cá. A comunicação mudou completamente, né? Antigamente, nessa época, a gente estava vendo as redes sociais engatinharem, a gente ainda tinha muito a história do jornal impresso, que a gente quase não vê. Nesses dias ainda comentei, né? A gente viu um cara de moto jogando um jornal para dentro de uma casa. Tu lembra disso esses dias? Sim, uma semana foi nostálgico. Foi nostálgico. E ali que eu me dei conta, nossa, a minha família, a gente assinava jornal e eu sempre ficava esperando, né, o barulho do jornal cair assim no pátio. E hoje em dia não tem mais isso. E aí caiu minha ficha, tipo, caramba, realmente não tem mais o jornal impresso, não tem mais essa profissão, né? É raro de ver o cara jogando o jornal para dentro do pátio, né? Então, isso só mostra como mudou. Chegaram os streamings, antes as pessoas assistiam muito a televisão aberta, isso está caindo, né, bastante, as pessoas estão preferindo assistir streamings, e ali naquela época, a gente está falando de 10 anos atrás ou mais, 15 anos atrás, quando eu estava na faculdade, já se falava sobre isso, que o mundo seria um mundo de telas. Nunca vou esquecer dessa frase de um professor. O mundo seria um mundo de telas e que a gente ia ser um ser humano meio híbrido, assim, com o celular, que a gente ia carregar o tempo todo. E, de fato, hoje em dia, a gente vive colado no celular, né? E se a gente vive colado no celular, significa que a nossa vida, ela não é mais só física, ela é também online. Então, tudo virou uma coisa só. A gente não tá mais, a nossa vida não é mais só no presencial. A gente tem uma vida no online também. E não são coisas separadas, são únicas, né? A gente tá nesse todo, nessa loucura de interações pelo mundo todo. A internet revolucionou a nossa forma de se comunicar, de interagir, a gente tem acesso à informação global, tudo que acontece de forma instantânea, praticamente. O Twitter trouxe muito isso. O Twitter é uma rede social que surgiu, se não me engano, ali em 2009. Ou seja, de lá para cá, a gente está falando de 15 anos, a gente teve Facebook, a gente teve o Twitter, a gente teve o WhatsApp, né? Eu já nem lembro mais como que era a vida sem o WhatsApp. Porque a gente SMS, a gente usa essas ferramentas diariamente. A área Bitcoin, ela usa todas essas ferramentas, ela está com presença online em todas essas redes sociais, atingindo milhões de pessoas mensalmente. Como que seria isso antes? Seria inviável, seria impossível, né? Então, olha como mudou. Durante a pandemia ficou muito claro como as marcas precisam estar com sua presença online e ter essa relação com as pessoas, atingir mais pessoas, né? Enfim, a gente vive hoje nesse mundo que é tudo uma coisa só, que é presencial e online, né? Acho que tem gente que acha que são coisas diferentes. Porque na internet as pessoas são assim, assado. Cara, é tudo a mesma coisa. É tudo uma coisa só, né? Eu tenho um perfil na internet, eu sou a Cacá lá na internet também. É tudo a mesma história, né? Mas, enfim, eu acho incrível o que aconteceu com o mundo. A gente vem de uma geração, Carol, eu e tu, dos anos 80, que a gente viu toda essa transformação acontecer, né? Desde
Eu peguei a televisão de tubo com VHS, né, para assistir, que eu assistia meus desenhos lá quando eu era criança na VHS, fita cassete para gravar as músicas. A gente falou isso no teu episódio também, né, de como tu gravava as músicas e como a gente baixava ali do Casado, o Emule, músicas nessa época, quando surgiu o computador, né, o meu primeiro computador, quem me deu foi a minha avó, a muito custo, assim, né, querida ela, assim, tem grandes saudades da minha avó, grandes lembranças dela, que foi uma estimuladora para que eu tivesse meu primeiro computador e aprendesse a conectar na internet, a navegar. Então, eu tenho muito saudosismo dessa época da internet de escada e tal, que foi onde tudo começou, né? E é onde eu trabalho hoje. Então, é muito legal ver como o mundo mudou desde então, e eu acho que a nossa geração pegou toda essa transformação. Então, a gente consegue entender a importância disso tudo, né? A nova geração já é nativa do digital, né? As crianças já nascem mexendo no celular e tal. Talvez essa geração não tenha noção da transformação que o mundo passou nesses últimos, enfim, desde a década de 80, né? Muita coisa mudou. Então, eu acredito que mudou para melhor. E a comunicação, então, nem se fala. Hoje, então, a gente tem... a gente consegue saber o que está acontecendo lá do outro lado do mundo em tempo real, 24 horas por dia. A gente está muito mais conectado, a gente consegue atingir muito mais pessoas, a gente consegue consumir. Eu sou da época da Barça. Gente, passavam na minha casa vendendo livro Barça para estudar. Então, da época dos livros, né, do físico. Hoje em dia, tu coloca tudo no Google, tu tem a informação a qualquer momento, o que tu quiser pesquisar, o que tu quiser aprender, o que tu quiser se educar, tu tem à disposição na internet, vídeos, diversas formas de pensamentos, diversas narrativas, o que tu quiser consumir está disponível para ti em várias línguas. Então, é incrível e mudou muito, então, né, desde essa época ali de 2010 para agora, nossa, tudo mudou, absolutamente tudo mudou. E, Cacá, tu estava falando sobre as tendências, né? E tu comentou que, tipo, desde a época da faculdade, isso faz 15 anos, mais ou menos, né? Aproximadamente, que se sabia que a gente ia virar um com o celular. Se sabia que a tendência era o digital. Então, olha que engraçado. A gente sabe qual é a tendência, porque a gente consegue observar o que está acontecendo e a gente tem, bom, divulgação de empresas criando soluções, de pesquisas, de, enfim, o que as pessoas estão fazendo no mundo hoje. Então, se sabia que o mundo ia ser cada vez mais digital. Muita gente não acreditava nisso. No sentido de, bom, eu não vou ter um perfil da minha empresa no Facebook, ou enfim, Instagram, que também é do Facebook, ou nas redes. Não precisa disso. Eu trabalho por indicação. Eu já falei isso pra ti uma vez, né? Meu portfólio são os meus, quando eu era dentista, são os clientes que eu atendo bem que vão chamando mais pessoas. Sim, mas não só. E aí, esse é um paralelo interessante com o Bitcoin, porque a gente sabe que a tendência é as pessoas adotarem cada vez mais o Bitcoin, porque ele é um dinheiro que protege elas da diluição fiat, enfim, da autonomia, soberania e tudo mais. Mas as pessoas não acreditam nessa tendência, assim como não acreditavam na tendência do digital, meio que num movimento contra a evolução natural das coisas, né? A gente acaba precisando dessas ferramentas, assim como tu falou, com o tempo, as empresas que estavam no digital, ou que estão no digital, elas começam a alcançar muito mais clientes do que quem não está no digital. Isso força quem não está no digital a ir para o digital. Então, é um movimento praticamente natural e da própria competição de mercado, de comércio que existe e que são os incentivos naturais da economia, né? E o Bitcoin Carol, também força isso. Quando a tendência vem e se concretiza, ela é inevitável. E é o que a gente vem falando sobre o Bitcoin. Bitcoin é inevitável. As pessoas, elas vão acabar usando, elas vão ter que acabar entendendo sobre Bitcoin, porque a gente está vendo cada vez mais a adoção acontecer. Com a internet foi a mesma coisa. Quando a internet surgiu, também tinha os céticos dizendo que isso aí não serve para nada. Isso é só um hobby. Isso é só pra se divertir e jogar joguinho online. As pessoas não vão usar isso. E também diziam que a internet era coisa de criminoso, que era usada para o mal. Também botaram terrorismo ali em cima da internet na época. E que rede social era só fofoca. E no início é superficial. Mas depois as pessoas entendem que pode ser uma ferramenta para prosperidade. Perfeito. E para comunicação mais eficiente, que é o que tu tá falando, né? Isso. Olha como hoje é muito mais eficiente a comunicação. E absorver notícias do mundo todo, como tu falou. Então, a tecnologia, ela traz mais eficiência, mas no primeiro momento as pessoas
enfim, não estão conectadas, não conseguem, né, prever o futuro ou não entendem ainda profundamente as transformações que vêm num efeito cascata, né? Perfeito. E também a gente tem que entender, Carol, que existe um processo de entendimento da tecnologia. Quando a internet surgiu, os computadores surgiram, ninguém sabia mexer naquelas máquinas. As Uhum. pessoas precisaram aprender. Eu lembro a primeira vez que eu liguei um computador, era, meu Deus, a tela ligou e ficava aquela tela preta, sabe? Um monte Então, de assim, barulho. um monte de barulho. Como que eu me conectava à internet? Tinha que usar uns CDs. Tu lembra o CD do Ball, CD do Zaz, do Ball? Era tudo uma grande descoberta, eram processos. Eu lembro quando o Twitter surgiu e quando o Facebook surgiu, eu criei minha conta, eu falei, meu Deus do céu, por onde é que eu começo? Que é isso aqui? Que tela maluca? Onde é que eu Tela branca, né? escrevo? O que eu faço? E era feioso, né? Era uma coisa meio rústica. Então, tudo que inicia é rústico, é desajeitado, é difícil de entender, tem um processo para a pessoa se acostumar com aquilo ali, entende? As pessoas no início da internet não sabiam usar o e-mail, como assim, um arroba, tal, né? Porque as pessoas vinham da época das cartas, mandavam cartas pelo correio, se comunicavam assim, e agora elas podiam ter um endereço eletrônico. Como que se usava isso? Que mágica é essa? Como que acontece isso? Então, tudo tem um processo de adoção. E eu acredito que com Bitcoin é a mesma coisa. As pessoas, ainda que têm muito ceticismo, assim como tiveram ceticismo com a internet, com o Bitcoin é a mesma coisa. A diferença é que o Bitcoin ele está disruptando um sistema econômico, financeiro. Então é pior, porque tem muita crença em cima do Bitcoin e tem muita gente jogando contra. Não há interesse que o Bitcoin seja. Tem muita gente que não tem interesse que o Bitcoin seja de fato usado pelas pessoas. Então ficam inventando um monte de história, dizendo que Bitcoin é usado por criminosos, que Bitcoin é coisa de golpista, que Bitcoin é pirâmide, que Bitcoin nunca vai ser adotado. Sabe? Então tem muito food, né? Tem muita mentira que ficam inventando sobre a tecnologia mesmo do Bitcoin para que as pessoas se afastem dele. Mas é isso, existe um processo natural de adoção. Nem todo mundo vai adotar o Bitcoin ao mesmo tempo, que é o que a gente gostaria, né? Idealmente, o nosso trabalho é para que mais pessoas descubram o Bitcoin, mas cada um vai ter seu tempo, assim como foi a adoção da internet, né? Tem muita gente que não estava na internet até então, não estava olhando para as redes sociais, e aos poucos foi percebendo que isso é inevitável, que o seu negócio tem que estar no online, né? Então hoje muitas empresas estão no online que antes achavam que não era necessário, perceberam que existe essa necessidade. E é muito doido isso, porque a gente, quando começou a usar a internet e tudo mais, rede social, e-mail, nunca precisou entender de programação, de TI, de codar, né, de ser dev, por exemplo. Mesma coisa com bitcoins, as pessoas não precisam entender profundamente, tecnicamente, como funciona para poder usar. Eu até lembro, tem sempre aquela história né, dos mais velhos vindo pedir ajuda para os mais jovens para mexer ali na rede social. Teu avô sempre fazia isso, né? Quando a gente tava lá mais perto dele e tudo mais. Mas acho que o mesmo processo deve acontecer com o Bitcoin. Acho que as novas gerações, elas devem entender muito melhor, porque já vem nativo da internet, já vem com essa mentalidade de dinheiro da internet muito mais digerido, né? Porque é um processo de gestão tecnológico, geracional, que a gente precisa passar. Mas enfim, voltando para tua vida e saindo do Bitcoin, tu tem todo esse background de marketing, né? E de empresas, e como as empresas se comunicam em vários momentos aí, desde, sei lá, 10 anos atrás até agora. Como que tu enxerga a importância do marketing para as empresas de Bitcoin? Porque, ao contrário, sei lá, de shitcoins e outros protocolos que tem uma foundation, que tem uma empresa de marketing por trás, tentando gerar adoção como se fosse uma empresa jogando a narrativa, Bitcoin não tem uma equipe de marketing, Bitcoin não tem uma gestão ali decidindo qual vai ser a próxima atualização. Não, o processo é tudo orgânico, são pessoas ao redor do mundo que voluntariamente escolhem ou querem, se conectam com o Bitcoin porque entendem toda a transformação de mundo, ideologia, filosofia e tudo que ele é capaz de fazer e decidem trabalhar pro Bitcoin ou montar suas empresas apoiadas no Bitcoin, que é o nosso caso e que é o caso de várias empresas. Então, o Bitcoin ele não tem uma equipe de marketing. Quem tem equipe de marketing são as empresas. E qual que é a importância do marketing para essas empresas de Bitcoin? E como que tu enxerga isso hoje? E eu lembro que quando a gente começou a estudar Bitcoin e tudo mais, tu ficava um pouco revoltada com a comunicação visual das empresas Bitcoin Only, como era rústico naquela época. Então, tu percebe essa mudança, como melhorou? Como que tu enxerga tudo isso com esse teu viés e com esse teu olhar do marketing? Mudou muito mesmo. Eu acho que 5 anos atrás, o meio Bitcoiner não enxergava design, marketing como algo necessário.
as empresas não estavam focadas nisso, estavam focadas em desenvolver produto, estavam focadas em outra área, né? Agora isso mudou bastante. Aí no último ano a gente está vendo agora as empresas bitcoiners, Bitcoin only, investindo mais em marketing, né? O marketing é uma peça fundamental de qualquer empresa. É o marketing que cria estratégias de crescer, de atingir mais pessoas, né? Da marca expandir seu branding. Então o marketing é fundamental. E desde que a gente começou, desde que a gente era Use Cripto, em 2019, essa foi uma preocupação que a gente tinha, né, Carol? Que era como levar a educação para as pessoas de uma forma bonita. Porque não precisa ser feio. Eu sempre digo assim, né? Fazer feio e fazer bonito, às vezes tem o mesmo custo. É o mesmo preço. Né? Então, por que não fazer bonito? Por que não se dedicar e deixar aquela comunicação mais bonita? Por que não? E é por isso o apelido da Cacá, que eu chamo ela às vezes de olhos de lince. Porque às vezes eu faço um troço todo feio, todo horroroso. Tipo, eu jogo ali as informações, eu mostro pra ela, ela vai lá e tipo, faz assim, faz assado. E fica muito mais bonito, sabe? Porque ela consegue ver como deixar as coisas mais bonitas. Essa é uma parte muito massa do trabalho conjunto aqui com a Cacá. É isso, essa visão ou um direcionamento mais pra como deixar as coisas mais atraentes, né? Porque é o que você tá falando, né? As pessoas, elas é quase inconsciente se atrair por algo bonito. Sim, com certeza. Tem aquela história, né? Não escolha o livro pela capa, mas eu tenho certeza que muitas pessoas vão numa livraria e o livro mais bonito, aquela capa mais bonita chama a atenção, né? Então, não adianta o rótulo, a embalagem. Tu tá numa prateleira de um supermercado. Tu tem vários produtos iguais ali, vários, sei lá, caixas de leite iguais. E aí vai ter uma que vai te chamar a atenção, se aquela for mais colorida, mais bonita, mais diferente, vai te chamar a atenção, aquela que foi uma embalagem mais pensada, mais elaborada, ou diferente das outras todas que são mais parecidas. Então, não adianta. A imagem importa. A embalagem, a forma como tu entrega, importa. Então, isso foi uma coisa que a gente sempre se preocupou aqui na Área Bitcoin. Poxa, vamos fazer um site da Área Bitcoin? Como que a gente vai fazer? Que cores que a gente vai usar? O que a gente quer passar para as pessoas? Qual que é a imagem? Qual que é a comunicação que a gente quer ter, né? Vamos fazer um curso? Como que a gente vai elaborar esse curso? Vai ter um fundo, vai ter uma cor, vai ter um logo, vai ter uma vinheta. Tudo isso que a gente pensa é para uma experiência melhor de educação, uma experiência de educação, porque a área Bitcoin, o foco é a educação, né? Esse é o nosso core business, né? É a educação. Como que a gente vai fazer com que os nossos alunos tenham uma experiência mais legal de aprendizado? Porque Bitcoin, para muitas pessoas, pode parecer um pouco complexo. E a gente também tem que desmanchar isso. Poxa, mas Bitcoin pode ser simples de estudar, pode ser fácil de estudar. A gente pode quebrar esse conteúdo em vários pedacinhos né, pequenininhos e explicar de uma maneira didática e esmiuçada e ainda por cima legal, atrativa da pessoa assistir, gostosa de assistir, né? Tanto no YouTube quanto nos posts do Instagram. Então a gente sempre buscou ter uma identidade visual interessante, que chamasse a atenção das pessoas, que fosse a cara da área Bitcoin e também fosse legal para que as pessoas fosse atrativo, interessante, gostoso para as pessoas se educarem e consumirem o conteúdo, né? É isso que um pouco do que o marketing faz. Hoje na área Bitcoin eu faço 1 milhão de coisas, né, Carol? Na verdade, a gente é uma banda de duas. A gente uma faz orquestra. 1 milhão de coisas, uma orquestra, a gente faz 1 milhão de coisas. Não é só isso que eu faço hoje, apesar de me dedicar bastante ao marketing da área Bitcoin, eu faço 1 milhão de outras coisas, assim como a Carol também faz 1 milhão de outras coisas, além de estar à frente dos conteúdos e tudo mais. Mas é um pouquinho aqui do meu background de marketing, do que eu trouxe para a área Bitcoin, das coisas que eu procuro trazer, assim, né? Trazer essa comunicação, deixar a comunicação mais legal, assim, para as pessoas. Boa, porque uma coisa não exclui a outra, né? Às vezes as pessoas acham que, tipo, só porque algo tá bonito e bem acabado, que não tem conteúdo ali dentro, que não tem densidade, que não tem profundidade. E, enfim, nosso objetivo é mostrar isso, que pode ser bonito, pode ter profundidade, pode ser agradável. Porque, enfim, o contrário também existe, né, Cacá? Muito, enfim, empresa, projeto,
cripto, por exemplo, que é tudo lindo, maravilhoso, a gente vai olhar por trás, tá, mas é um scam. Ou então, pirâmide. Vamos voltar nas pirâmides. Tem muita pirâmide que usa a imagem, usa a ostentação, um carrão bonito, uma casa, tudo alugado só para falsificar riqueza, para falsificar que a pessoa teve prosperidade naquele negócio, que na verdade é só para enganar as outras. Então, acho que o ponto desse meu comentário não enfim, desmerecer ninguém em nenhum sentido, mas é para dizer que, tipo, o marketing ele é um grande aliado a propósito, porque ele ajuda a comunicar melhor tudo que a empresa faz, ou tudo que a pessoa faz, e que o marketing tá em tudo, né? Inclusive como a pessoa se veste, como ela fala, enfim, eu acho que isso é algo que a Cacá traz muito aqui pra gente, no sentido de refletir como que a área Bitcoin vai se posicionar, e que, enfim, eu queria trazer através dessas perguntas um pouquinho do que ela pensa para que talvez outras empresas / pessoas consigam também absorver um pouco disso e replicar que, às vezes, tu fazer algo melhor acabado, mais bonito, vai fazer muita diferença no final das contas, né? Que lá no passado, com a área Bitcoin, a gente via que não tinha essa preocupação e hoje as empresas estão Bitcoin only, estão muito mais voltadas para isso. E, Cacá, tu falou antes que tu é a grande... que a gente é uma banda, eu falei que a gente é uma orquestra de duas, né? E que, enfim, a gente tem uma equipe de 7 pessoas, mas a gente acabou absorvendo muitas das coisas da gestão aqui da área Bitcoin. E a Cacá, ela é uma grande mestra em conectar todo mundo. Em ajudar as pessoas a fazerem o que tem que ser feito, a fazer cada setor se comunicar e desenvolver o trabalho da melhor forma possível. Eu também falo que a Cacá é a grande timoneira da área Bitcoin, ela que ajuda a dar o ritmo, tipo, vamos lá, essa semana, tal coisa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, sabe? E como que tu enxerga essa coesão, assim, numa empresa, sabe? Tipo, como que tu lida com esse... Não sei, como tu desenvolve isso? Conta pra gente, porque eu acho impressionante, tá toda hora falando com um monte de gente, e tu consegue se organizar nisso, e se eu tentasse falar com tanta gente ao mesmo tempo, eu me desorganizo. Eu sou a pessoa mais solitária, que fica ali com meus pensamentos, tem um mecanismo diferente de trabalhar, mas eu fico impressionada como a Cacá conecta tudo e todos ao mesmo tempo e não se perde. Como que tu faz isso? Boa pergunta! Não sei também. Eu acho que a gente tem que entender quando a gente trabalha numa empresa, quando a gente... Independente disso, aliás, a gente tem que se entender como indivíduo. Onde que a gente tem... Quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos, né? Exemplo. Eu vou usar o nosso exemplo aqui, Carol, então, já que tu puxou isso. Eu tenho uma memória ruim, apesar de tu achar que eu consigo me organizar no meio de 1 milhão de tarefas que a gente tem, né, aqui na área Bitcoin. Mas eu tenho uma memória muito ruim, assim, eu não acho minha memória muito boa, o que é completamente o oposto de ti. A Carol, pessoal, ela tem uma memória incrível. Então, se ela lê um livro, ela termina o livro e ela vai te dar uma resenha maravilhosa e perfeita daquele livro. Eu termino o livro, eu já não lembro muito bem qual era a história no início. Então, e para conseguir educar, passar o conteúdo, conectar pontos, a Carol, ela é mestre nisso, porque consegue pegar conteúdos, a Carol consegue pegar Fala conteúdos... fala de ti, eu não sou mais o foco hoje, não não, vamos rasgar eu tô explicando seda. as diferenças aqui. Então, assim, a gente tem que entender os pontos fortes e os pontos fracos. Por isso, então, né, Carol, que a gente começou a entender essas diferenças e hoje, Carol está muito, muito mais à frente dos conteúdos, fazendo essa conexão de pontos e levando esse conteúdo para as pessoas, porque a Carol tem esse poder de síntese, de conexão de pontos do que está acontecendo no mundo, de geopolítica, de economia, tem um background de estudos muito forte sobre isso. E eu fui cada vez percebendo mais que eu consigo e gosto e tenho essa facilidade de me conectar com as pessoas e ajudar as pessoas de uma outra maneira. Seja fazendo o suporte com os alunos, seja criando novas ferramentas para dentro da nossa plataforma, vendo o que os alunos querem mais. E aí eu tenho essa parte de gerenciamento de equipe, eu gosto muito de fazer. Falo com um, falo com outro, conecto. O fulano da área de tecnologia pode falar agora com o nosso... Quem faz o nosso SEO. Vamos ver como é que a gente consegue resolver isso. Na verdade, eu acho que eu sou uma boa resolvedora de problemas. Acho que poderia sintetizar assim. E desenvolvedora de negócios, né? Desenvolvedora de negócios, exato. E consigo ter essa liderança com a nossa equipe e fazer todo mundo trabalhar e as coisas de uma maneira legal e fazer as coisas... fazer a gente construir e a gente seguir em frente, né, para atingir nossos objetivos e crescer a Bitcoin no sentido de levar cada vez mais conteúdo, educação para as pessoas, que é o nosso objetivo final, é ajudar as pessoas e atingir mais pessoas.
Então é esse meu trabalho hoje, assim, eu gosto muito de estar à frente disso, de fazer essa conexão e criar um ambiente de trabalho onde todo mundo consiga produzir e trabalhar de uma maneira legal, sabe? Enfim, espero que eu esteja conseguindo fazer isso, mas acho que sim. Com certeza, tá. E qual que é a importância do Bitcoin na tua vida hoje? Cara, o Bitcoin mudou totalmente a minha vida. Eu não estaria onde eu estou, fazendo o que eu estou, conquistando as coisas que eu estou conquistando se não fosse o Bitcoin. Então, assim, o Bitcoin foi um divisor de águas para mim. Cacá antes do Bitcoin, depois do Bitcoin. É totalmente diferente. Eu antes, apesar de ter uma cabeça aberta, de ter feito publicidade, de ser uma pessoa assim, criativa, de estar voltada para isso, e sempre estar voltada para. E sempre buscar ter um olhar mais global, um olhar de mundo, buscar o que está acontecendo em vários lugares do mundo. O Bitcoin me ampliou isso, assim, absolutamente. Ampliou a minha visão total de mundo, porque o Bitcoin é global, então hoje eu me conecto com pessoas do Japão, da Europa, dos Estados Unidos, hoje eu estou em conexão com muitas pessoas e me sentindo parte de uma transformação, sabe? Eu sinto que eu faço parte de uma mudança muito grande de mundo e estou contribuindo com isso. Não sei, sinto que esse é o meu caminho e Bitcoin mudou completamente a minha vida. E a gente já volta com o Área Bitcoin Podcast. Comprar Bitcoin faz parte da rotina de todo Bitcoiner, mas muitas plataformas ou têm taxas altas ou não facilitam a nossa vida. Na Bipa, você consegue programar compras automáticas de Bitcoin mensais, diárias, semanais ou até de hora em hora. Ainda não tem uma conta na Bipa? É só clicar no link aqui na descrição, baixar o aplicativo e abrir a sua conta usando o código ARABITCOIN. Com o nosso código, você pode ganhar até R$60 em Bitcoin nas suas primeiras compras. Então bora acumular sats. Com a inflação aumentando e o custo de vida ficando mais caro, a conquista dos seus objetivos está cada vez mais distante. O Bitcoin pode te ajudar a acelerar sua liberdade financeira e o primeiro passo é entender como ele funciona. Quer aprender a investir em Bitcoin com estratégia e segurança para multiplicar patrimônio nos próximos anos? Clique no link aqui na descrição e conheça o Bitcoin Starter, o curso de Bitcoin mais completo e mais bem avaliado da história. Aplique o cupom AREAPODCAST para ganhar 5% de desconto na sua inscrição. Se você pagar em Bitcoin, o desconto fica ainda maior. E voltamos ao Área Bitcoin Podcast. Tem um outro ponto, Carol, que antes do Bitcoin eu me organizava muito mal financeiramente, assim. Bitcoin trouxe esse conhecimento sobre finanças que antes eu não tinha. Eu vivia desorganizada, vivia devendo para o banco, usando cartão de crédito adoidado. E hoje mudou completamente, assim. Hoje eu digo, desde que eu comecei a estudar Bitcoin, eu me dediquei a resolver essa parte. Não, peraí, só um pouquinho. Por que eu vou ficar na mão de bancos? Por que eu estou usando cartão de crédito, assim, usando o sistema de crédito dessa forma? Uma forma que não era inteligente, né? A gente tem que saber usar o sistema de crédito a nosso favor. E não se atolar dentro dele, né? Então, Tu parou de ser uma vítima do sistema. perfeito, parei de ser uma vítima do sistema e dei um opt-out total. Hoje, se eu uso o sistema, é porque eu sei usar ele a meu favor. E não estou presa a ele. Não, muito pelo contrário. Eu uso o sistema a meu favor, e não o contrário. E foi isso que o Bitcoin, acho que principalmente me trouxe, assim. Uma liberdade mental, de me desamarrar de várias crenças que eu tinha, assim, crenças financeiras, e de me desamarrar de estar presa a instituições, a governos e instituições. Hoje, se eu quiser, eu me mudo de país, levo meu Bitcoin junto comigo, enfim, não estou presa a nada, sabe? Então, essa liberdade, essa soberania, na verdade, foi o Bitcoin que me trouxe. Boa. Tá, agora a gente vai pro momento Marília Gabriela, então. Tá preparada? Tá. Eu fiz um, hein? Tu fez um. Ai, ai, ai. Uma resposta só, tá? Rápida. Um hobby. Rápido. Trabalhar. Ah, não! Pô, eu amo trabalhar, cara. Eu amo trabalhar. Eu tenho o Não trabalho tem explicação. Próxima, Não. próxima. Comida Tá. favorita. Pizza, sem dúvida. Viria de pizza napolitana, sem sombra de dúvidas. Lugar no mundo. Onde eu tô contigo, com os cachorros da nossa família. Não importa Obséquio. onde. Biscoito ou bolacha?
Tu não sabe essa? Porra, Fala bolacha. biscoito ou bolacha? Bolacha. Grêmio ou Inter? Grêmio, mas tanto faz. Bitcoin é? Soberania total. Ó. Tá, agora tu pode explicar pizza, hobby. Trabalhar não é hobby. Pois é, mas pra mim é. Eu gosto muito de trabalhar, gosto muito mesmo. Aliás, apesar de ter vários hobbies, andar de bug é uma coisa que eu curto, tenho curtido bastante. Que outros hobbies que eu tenho? Assistir séries. Eu só consigo pensar em trabalho, Carol. Que horror. Eu gosto muito. Ficar com os cachorros, meu Deus, eu amo, 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 amo ficar sem fazer nada com os cachorros. É aquela coisa, né? Encontre o que você ama fazer, que você nunca mais vai precisar trabalhar na vida. Eu acho que É, isso que o Bitcoin faz também, né? exatamente. Eu sempre gostei, sempre fui workaholic, mas com Bitcoin é um prazer, assim, trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar, gosto muito de escrever, faço os artigos para a área Bitcoin, gosto muito de escrever, gosto muito de me conectar com outros Bitcoiners, gosto muito de criar novos projetos, enfim, eu gosto muito de trabalhar, então eu vejo o trabalho para mim não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, sabe? Então eu vejo o trabalho, inclusive, como meu hobby, inclusive nas horas que eu tenho livres, eu gosto de trabalhar também, não vejo isso como um problema. Eu acho que esse é um assunto para um outro podcast, Bitcoin e trabalho. Porque eu também tenho essa sensação que depois que eu entendi o Bitcoin e que a gente pivotou para um modelo de negócio, né? Vendeu a clínica, vendeu o negócio que a gente tinha, saiu da vida Fiat, foi trabalhar com Bitcoin, ajudando na educação de Bitcoin. Poderia ser qualquer coisa relacionada a Bitcoin, poderia ser uma empresa, sei lá, coder, ou a gente queria, sei lá, talvez criar uma aplicação em Bitcoin. Mas, enfim, fomos para educação. Me dá essa sensação de que eu só quero fazer isso, sabe? O que tá acontecendo com o Bitcoin agora? Qual a tendência para ele? Sabe? Eu só quero consumir isso e trabalhar ao redor disso. Então, não dá essa sensação de trabalho, dessa sensação de... dá uma ansiedade de trabalhar. É doido, porque o sistema Fiat faz justamente o contrário, né? Tu fica tipo, não, segunda-feira... exatamente. Esperando que chegue sexta-feira para tu ir para casa e ficar no final de semana, né? Fazer um teu churrasco lá e ficar curtindo com a tua família. Pois é, acho que tem isso também, Carol, mas assim, a gente tem que buscar, muitas pessoas não sabem que elas podem fazer o que elas amam, elas não sabem como buscar por isso. Uhum. Elas não sabem nem o que elas gostam de fazer ou não. E aí, pois é, mas assim, ó, eu vejo por mim, assim, eu desde adolescente, eu tinha esse desejo de ir para o mundo, de conhecer o mundo, de viajar, de me conectar com as pessoas do mundo inteiro, de trabalhar no online, tanto que eu fui ser social media quando a internet possibilitou esse cargo, esse trabalho, né? Porque através da internet que eu vi que eu poderia me conectar com o mundo, que era um desejo que eu tinha desde a adolescência. Mas, ao mesmo tempo, eu levei anos para chegar no ponto onde eu tô e trabalhar e descobrir essa forma de trabalhar. Hoje, eu e tu, a gente trabalha de casa, a gente trabalha de qualquer lugar, a gente trabalha no online, a gente trabalha, se quiser trabalhar de pijama, trabalha de pijama. Eu escrevo vários artigos que estão lá no blog da Era Bitcoin de pijama, gente, tipo assim, né? Então, tem essa flexibilidade, a gente pode almoçar, cozinhar uma comidinha em casa e passar uma hora com os cachorros e pegar um sol. Então, assim, flexibilidade. Antes, quando eu trabalhava em agências, eu passava 8 horas, 10 horas, às vezes, dentro de um escritório, de um aquário, socada ali dentro, tinha que cumprir aquele horário, tinha que chegar 9 horas, exemplo, e sair 18 horas, eu tinha que sair. Então, tinha todo um horáriozinho regrado. Mas isso não tem a ver com Bitcoin, né? Isso tem a ver com empreender ou trabalhar com uma ferramenta digital e com tu ser a tua própria chefe, né? Isso tem a ver com os horários. Isso tem a ver com soberania de vida, Carol. Isso tem a ver com soberania de vida. Eu não ficava confortável, eu não gostava da ideia de cumprir com aquele horário e ficar dentro de um aquário. Eu me sentia presa dentro de um aquário. Às vezes eu era super produtiva e eu terminava meu trabalho antes. Por que eu não poderia sair antes? Então, é um sistema que te deixa preso. Tu tem que cumprir um horário fixo, determinado, só para cumprir o horário. Esse é o podcast de trabalho, então. Vamos... E o que eu quero dizer é que as pessoas que não estão satisfeitas com as suas vidas e com a forma como estão trabalhando,
que existem muitas maneiras de ganhar dinheiro, de trabalhar, e que as pessoas precisam descobrir isso, tentar novas formas de fazer as coisas. E que as respostas elas não vêm de um dia para o outro, demora tempo, às vezes tu tem que sair de um lugar e ir para o outro, e procurando novas maneiras, até que tu vai encontrar, é isso aqui, agora eu estou fazendo um trabalho que eu gosto, e da maneira que eu gosto, tendo a liberdade que eu quero, que eu estava procurando. E, enfim, eu passei 20 anos da minha vida procurando por isso, até que eu finalmente trabalho da maneira como eu gosto de trabalhar, e tenho as conexões, e trabalho com o tema que eu gosto, ajudando as pessoas, me conectando com o mundo. Então, quero dizer que não é impossível, não é fácil encontrar esse caminho, mas não é impossível. Tem muitas pessoas que estão trabalhando infelizes, amarguradas, estressadas, e eu digo, tem como resolver isso, só que tu tem que buscar por isso. Sim, Tem que procurar essas respostas. e mudar modelos, né? Tipo, Mudar topar modelos. a ansiedade de se desvincular modelos antigos, que às vezes isso vai ter um custo inicial, ou seja, ou você vai ter que trabalhar a jornada dupla, tripla, 4 vezes do que você trabalhava antes, ou vai ter que, enfim, vai ter um processo ali interno de buscar novas saídas, novas soluções, e que isso é um processo individual. Não existe uma resposta única. Exato, exato. E a gente estava falando justamente do trabalho, né? Porque que para mim trabalhar é um hobby por conta disso, porque eu amo o que eu faço e encontrei o meu caminho, encontrei a forma como eu amo trabalhar. Então, para mim, é um hobby. Eu não tenho mais isso. Eu já passei por essa fase do tipo, ai, que saco tá dentro desse escritório, cumprindo esse horário assim, assado. Então, já me senti assim, já fui funcionária, já sei como é. Mas, enfim, só queria inspirar as pessoas que não desistam de procurar o seu caminho, não desista de procurar o seu caminho. Se você não parar de procurar, você vai encontrar. Quem procura, Boa. acha, né? Cacá, obrigado por compartilhar os bastidores. Então, chegamos ao fim deste Área Bitcoin Podcast. Galera do Spotify, siga, compartilha, curta. Galera do YouTube também. Hoje estou eu de host e anfitriã. Nos próximos episódios, Cacá retoma a Eu posse volto. do microfone. Ela que adora ser a coordenadora aqui do Área Bitcoin Podcast. Faz isso Eu muito melhor do adoro. que... Eu adoro eu adoro conduzir. Eu prefiro conduzir. Vou te dizer que eu estava bem nervosa por esse episódio aqui, de ser entrevistada. Eu acho que eu sou melhor conduzindo do que sendo a entrevistada. Mas eu espero ter inspirado de alguma maneira, enfim, que vocês tenham me conhecido um pouquinho melhor. Dali. Até a próxima, pessoal. Valeu!